OpaCast, né? O OpaCast, ele foi criado justamente para podermos trazer inúmeros assuntos que têm a ver com a sociedade, com o evangelho e assim por diante. E hoje eu estou com dois convidados aqui, abençoados, né? O Luciano, um grande amigo nosso que já divulgou bastante tempo, e aqui hoje, né? Tenho o prazer de poder estar aqui na minha mesa, aqui na mesa nossa aqui, né? O Edinho, né? Que também é uma pessoa também bem popular. Eu tenho certeza que o assunto de hoje é um assunto que vai te interessar muito, que tem muito a ver com o nosso dia a dia, com o nosso mundo no modo geral. Pastor Luciano, fala aí a sua palavra, dá uma sua introdução, né? E o povo quer ouvir, né, a introdução aqui agora. Muito boa noite a todos. Eu sou o Luciano, presidente, fundador da Copa Bairro, que recentemente, por que não dizer novembro de 2025, se tornou Eurocopa Bairro. E o nosso assunto hoje, só para poder introduzir, eu gostaria de deixar como uma pitadinha aqui, o Wagner, e Edinho Fogo Puro. Aonde você não vai, a sua mídia vai. Hoje nós estamos tratando de um assunto pertinente à mídia, né, à tecnologia na vida social e também religiosa. Muito obrigado. Edinho, um prazer poder estar com você aqui, rapaz. Introduz aí, rapaz, para o povo quem é o Edinho, né? O que o Edinho ele é, na verdade, né? E o pessoal quer conhecer você também aqui dentro do nosso OpaCast. Olá, eu sou Edinho Taon, aquele que mantém você ligado e conectado, aquele que leva a você as notícias, as informações. Nós estamos sempre nos eventos, seja cultura, seja esporte, seja entretenimento, por toda a região Costa Verde, não só pela Costa Verde, mas por todo o Rio de Janeiro. E é uma imensa satisfação estar aqui compartilhando um pouco com vocês. Eu sou jornalista, temos grandes mídias e sociais, é onde eu divulgo as notícias, as informações, levando até você. E é uma imensa satisfação estar aqui, é uma honra poder estar, né, disponibilizando um pouquinho do meu tempo para compartilhar um pouquinho com vocês sobre a mídia, sobre a tecnologia e a vida social e religiosa, e isso tem uma extrema importância em nossas vidas. É muito importante a gente conversar sobre isso, porque eu me lembro, né? Eu era novinho ainda, 94, né? e, e a partir de 94, ali, nós podemos ver que a mídia em si, ela teve um efeito muito grande, né? De repentemente, daquilo que parecia que o time do Brasil em si não estava aquela euforia toda, porque antes já havia na eliminatória uns probleminhas muito sérios, né? Perdendo aqui, e se classificou na última partida, e de repente, né? A gente vê aquele time se unindo de uma tal forma que é inacreditável. E nós tínhamos ali, por exemplo, no meu conhecimento, duas pessoas fundamentais, né? Que era o Jorginho e o Mazinho, que eram cristãos ainda são ainda, né? E fizeram ali um trabalho muito bom evangelístico, evangelizou muitas pessoas ali. E vimos que ali a partir, né, Luciano e Edinho, que começou, né, a mídia se fortalecer dentro dessa questão, juntando com a religião, social, etc. Vamos começar com o Luciano. Luciano, que ideia é essa mesma? Porque a mídia, você constrói. Olha a importância do que eu vou trazer para vocês. A mídia te constrói e a mídia te destrói.
depende da forma que você usa a mídia. Por exemplo, de que forma a mídia te constrói? Nosso projeto, por exemplo, ele trabalha muito com os bairros, trabalha com as crianças carentes. Nós atendemos a classe de classe média alta e atendemos também a classe baixa, aqueles que têm e aqueles que não têm. Então, a gente atendemos os dois públicos. Mas digamos que o nosso projeto atendesse só o público de médio, classe alta. Então, a gente já estaríamos desconstruindo ou destruindo a classe inferior. Então, a ideia é você usar a mídia para alcançar todas as classes e atender todos os públicos. Um outro ponto que eu estou tocando aqui importante é, por exemplo, eu vi uma seguinte frase que eu achei muito interessante. A vida das redes sociais nem sempre é a vida real. Então, às vezes você vê uma pessoa ali numa lancha, no jet ski, sabe, todo final de semana postando, aquilo ali pode se gerar uma ilusão e fazer com que você aumente a estatística no mercado, no consumismo, por exemplo. Por exemplo, o Brasil é campeão de consumo. Quando eu falo consumo, eu falo de uma variedade a gente vai ter a oportunidade de falar isso aqui. Então, o que o Wagner colocou, o pastor Wagner colocou, é muito importante pelo seguinte, qual a importância da mídia? A mídia ela é importante desde que eu saiba conduzir isso aí. Como eu estou usando, eu estou tirando aproveito da mídia, está agregando valores para mim. Por exemplo, a gente tem muita coisa boa no TikTok, Kawaii, Instagram, mas às vezes a pessoa só pega aquilo que não presta para usar, para atacar, né, alheios e às vezes acaba também se deprimindo. Você já viu aquelas pessoas que são melancólicas, que estão passando por um momento difícil, ela só pega vídeos ruins, só vídeos melancólicos para se torturar mais ainda? Não é por aí. Então, Edinho, a questão hoje está muito séria, né? Como o Luciano frisou muito bem aqui, quando você pega a mídia, usa a mídia, né? E ela tem uma repercussão assim negativa, vamos dizer assim, ela basicamente atrapalha, né, o andamento da questão social, né? Exatamente. E por isso é preciso saber usá-lo de uma forma consciente, usá-la de uma forma produtiva, para que com a mídia você leve a conscientização, com a mídia você leve a informação, com a mídia você pode levar muitas coisas. É aonde vai, né? Aonde você não pode ir, através da mídia, através da sua voz, seja na música, seja em qual área for, ela consegue chegar, né? Eu que tenho uma emoção muito grande de estar entrevistando os artistas, os atletas, e eu também comecei com a locução e de rádio. Então era assim uma emoção muito grande, né? Porque através da minha voz ia longe. Então a mídia ela traz benefícios a nós. Porque, infelizmente, a gente vê isso. Ontem mesmo eu estava trabalhando, né? E eu estava vendo os colegas que eu faço aqui na locomoção, fazendo um comentário de um camarada, e eu estou vendo lá, o camarada só falava bobagem. Ele ria, explodia. Aí eu vi um comentário, Luciano e Edinho, que me chamou a atenção, que tem a ver conosco aqui, que o cara tem milhões e milhões de seguidores, Luciano. Você acredita isso?
E a gente vê que isso, o mal, como você falou, né, chama mais atenção do que o bem, né? Aí você pega ali um trabalho como o trabalho de vocês, que é um trabalho que faz com que jovens eles se encontram nessa questão social da vida, né? E às vezes muitas pessoas não dão esse valor como deveriam dar, né, Luciano? E o problema também é que, às vezes, eu vou citar aqui um exemplo que foi intrigante, mas ao mesmo tempo preocupante. Eu estava fazendo um evento social num dos bairros aqui, a gente estava desenvolvendo um campeonato num bairro, se eu não me engano, Ibirapitanga 2, né? E aí foi curioso que chegou um garoto, né? Não sei precisar qual a idade, mas ele falou assim, eu estava com a camisa do Bragantino, da Red Bull, e ele virou para mim e falou assim, você é o Luciano? Eu falei assim, sou eu mesmo. Ele, nossa tio, eu queria te conhecer, você é do Bragantino, não é isso? Bragantino. E eu fiquei... Tem uma lembrancinha assim, deixa pra lá, vamos. E aí ele falou assim, eu vim aqui para o senhor me levar para São Paulo, para Bragantino. Ou seja, a informação chegou até ele de forma errada. Então, como a informação chega, né? Porque nós, os brasileiros, isso virou cultura, inclusive, 2 carros se envolveram no acidente. Os brasileiros dizem que houve um engavetamento com 5, 6 carros. Uhum. Uma pessoa foi atropelada. O brasileiro diz, não, 3 pessoas foram atropeladas com uma fatalidade. Então, eu estou falando de uma coisa corriqueira nossa, né? Todas as pessoas... E quer ver uma coisa? Você fala para o brasileiro assim, eu estou indo morar no... Eu tô indo embora do Brasil. Aí eles falam assim, está indo para Portugal, né? Por quê? Porque criou uma cultura mística de que todo mundo que sai do Brasil vai para Portugal. E nem sempre. Às vezes tem outras opções, inclusive até melhor, que tem a mesma moeda, mas é melhor para se ver do que Portugal. Até porque com o crescimento exacerbado de brasileiros em Portugal, o aluguel aumentou muito em Portugal. Então chega-se quase... Por exemplo, se você tem, por exemplo, 900 euros de salário mínimo lá, vamos supor que um aluguel, e realmente isso é relativo, claro, depende do tamanho, mas um aluguel está batendo 700 euros, quer dizer, quase um salário mínimo em Portugal. Então, criou-se essa é a vibe do brasileiro, né? É sempre aumentar. Então, é importante, voltando aqui para fechar, essa informação chegou, não sei através de quem, através como foi essa informação, mas o garoto achou que eu era de Bragança, ou seja, do Bragantino, de São Paulo, que estava ali para poder garimpar atletas. E, na verdade, não era nada disso. Eu só estava apenas com a camisa do Bragantino. E Bragantino, né? Independentemente tem aquela situação que houve ainda, ficou mais entusiasmado ainda, né? É brincadeira. Mas Edinho, na sua experiência, vamos usar um pouquinho a experiência do Edinho, né? Nessa questão aí de entrevista, de conhecer pessoas, o que você pode passar para as pessoas que estão nos ouvindo aqui agora? Tudo isso sobre a questão de social, religião e assim por diante. Tivemos o Guilherme Cachorrão, uma experiência bacana, né, gente? Uma experiência muito bacana, emocionante, entre muitas, né? Nós estivemos, eu juntamente com o Luciano, eu no Copa Bairro. Mas aí, explica para o povo que talvez o canal, como é um canal que não tem essa visão, talvez não tenha essas pessoas visão. Quem é esse Guilherme Cachorrão? O Guilherme Cachorrão é um nadador e olímpico. E nós estivemos lá. Da seleção brasileira. Entrevistando ele, da seleção brasileira, e foi muito emocionante. E ele é de Itaguaí. Maravilha. Então foi muito emocionante a gente estar ali. Então a gente tem que, eu como jornalista, a gente tem que averiguar as informações, ver se realmente para passar, né, a população as informações
Então, pegando esse gancho teu aqui, para a gente poder continuar com o raciocínio, quer dizer, antes de a gente ter, por exemplo, você vai entrevistar alguém, é muito importante também que conheça também o histórico, né? E a gente também, Wagner, nós preparamos roteiro, né, Edinho? Preparamos roteiro assim, com uma bancada bem estilo jornalística mesmo. E a gente, inclusive, fizemos uma transmissão no português e em inglês também para fora, que é minha filha que fez todo esse trâmite, né? E eu gostaria, se me permita, que o Edinho também, vou dar essa honra para ele, Wagner, que ele falasse da Thaís Amorim, ele vai falar também. Mas a princípio, depois, antes da Thaís, nós vamos puxar esse gancho teu aí sobre o Guilherme, né? Porque você pega, hoje em dia, a informação das pessoas é muito importante, porque na verdade, aí eles falam, mas quem é Guilherme? Né? Quem é Guilherme? Quem é Thaís? Né? Então, aí a pessoa, vou entrevistar quem? Mas eu não conheço a pessoa, né? Isso é muito importante também, essa informação, né, Edinho? E com certeza a gente estudar, ver, averiguar quem é a pessoa, né? Então a mídia ela só avança, a mídia ela só sabe a partir de nós que somos jornalistas, que somos da imprensa. Então nós é que temos que filtrar, né, a veracidade, as informações, para nós estarmos levando ao público estas informações. E a religião, né, ela tem avançado com a mídia. É muito importante, né? Hoje a gente temos visto que grandes templos existem, né? E data show, entre várias coisas, e isso assim, é muito importante. Traz a facilidade na vida social. É porque muitas pessoas às vezes não vão muito. Porque na verdade hoje em dia eu, particularmente, Luciano Edinho, tenho muito me voltado para isso, né? A gente vai pregar fora, talvez a igreja não tenha estrutura para gravar mensagem, o que eu faço? Pego um lapelinha, né? Coloco no braço e prego, eu boto vídeo e coloco o prego. E prego, né? Mas essas informações é muito importante porque quando você vai passar para alguém isso, né? E é que entra o X da questão, a pessoa que está sendo entrevistada, ela também tem que passar essa imagem religiosa também, porque antigamente podia levantar a camisa, né? Hoje a gente não pode mais levantar a camisa, não pode mais fazer essas coisas, mas aí a mídia entra agora em ação, né, gente? Exatamente, porque é através e da mídia, é através dessa ação, né, que nós vemos o avanço da sociedade, o avanço da religião. A gente vê que, né, existem países, né, hoje você consegue assistir, né, várias mensagens e pesquisa através da tecnologia e da mídia. Mas, Luciano, vamos lá. O que o social pode hoje fornecer em termos desse relacionamento com a religião hoje? Na verdade, assim, eu diria que o caminho ele é mais invertido, né? Porque, tipo assim, e aí a gente vai ter que falar de religiões. Religiões, né? Entende? Por quê? Não tem como... Exatamente. Primeiro que, não sei nos outros países, mas no Brasil nós respondemos criminalmente por intolerância religiosa. Então, quando eu me fecho na minha religião, que a minha é certa, que a minha é isso, que a minha é aquilo, e eu não dou o mínimo de respeito para as demais religiões, eu desrespeito, então eu cometo um crime com a intolerância religiosa. Então, quando a gente fala de religiões, nós falamos de perdão, nós falamos de amor, nós falamos de caridade, de ajuda social,
Tá? E aí a gente tem que abrir, desconstruir tudo que nós construímos, porque a minha é certa, porque só a minha que é boa. Nós temos princípios diferentes, nós defendemos doutrinas diferentes, mas quando nós falamos de socialismo, e eu vou mexer numa caixinha preta aqui, que às vezes o pessoal fala assim, você vai fazer podcast e acaba polemizando. Mas não tem como não polemizar. Por quê? Vamos lá. A religião pode ser mais capitalista do que socialista. Depende como eu uso a religião no meu segmento. Eu estou capitalizando mais ou eu estou socializando mais? Olha só por onde nós estamos entrando. Na igreja, vamos colocar a igreja. Na igreja, ainda existe classe ou não existe classe? Ou é uma classe só? É polêmico, né? Então a igreja vai começar a dar certo, o segmento religioso passa a dar certo, quando não existe classe, quando existe uma única classe. E para existir uma única classe, é difícil, você tem que quebrar muitos pontos, muitos paradigmas. Por exemplo, ainda existe judeu, ainda existe gentil, grego, troiano, ainda existe essa classe como na igreja primitiva, ou existe um povo só, existe uma classe só? E você, o que você diria para você no seu comentário? Será que eu queria que você que está me ouvindo aqui pegasse essa fala do Luciano e fizesse seu comentário, né? Porque é bravo isso, né, pai? Porque quando você pega... Eu estou aqui para estar na mente do povo lá fora, você sabe disso, né? Então eu vou mexer com vocês sobre isso. Eu tô lá fora e estou aqui representando eles, né? Mas a pergunta que eles querem fazer é o seguinte, Luciano e Edinho. Como conciliar isso, né, dentro de vários dogmas? E quem vai me responder? Luciano, Edinho? Então vocês se resolvem aí. Agora é com vocês. Então, esse ponto de equilíbrio, primeiro que ele depende muito a questão da liderança, né? A liderança, ela é o ponto de equilíbrio, porque esses segmentos diferentes, né? Isso vai partir muito da liderança. A liderança vai determinar isso. Então, se o líder fomenta polemizar, por exemplo, se o líder fomenta que o segmento dele é melhor, os subordinados a ele, uma vez que a maioria das pessoas aí, a gente vai voltar a falar de um assunto muito polêmico, que não construíram uma personalidade própria, o que vale é o que o outro está falando. Não, meu líder falou, não vou nem colocar aqui o cargo, se é pastor, bispo, papa, arcebispo, pai de santo, eu não vou nem colocar esses termos aqui, né? Enfim, mas e aí? E o que você pensa sobre isso? Então, para você diferenciar esses pontos, essas discrepâncias entre segmento religioso, você tem que construir, se é que você não tenha, construir uma personalidade própria. Porque você vai dizer, não, isso aqui está errado. A gente difere aqui, mas a gente se une aqui. Por exemplo, se você for olhar todas as religiões, todo segmento religioso fala de amor, fala de ajuda ao próximo, fala de perdão, inclusive. Então, assim, você pega o que soma e não aquilo que vai trazer distinção, por exemplo. Então, pega o lado bom, entendeu? E esquece aquilo que diferencia. Porque o que diferencia não importa. O que importa é que une, unindo em prol do bem. Tim, mas agora o esporte em si, ele tem um poder muito grande, né? E eu vejo isso, não tem como nós não vermos isso, né? Na verdade, né? Porque o futebol tem um poder muito grande, né? Dentro disso que o Luciano falou sobre equilíbrio, né? Como o esporte pode fornecer isso para a gente hoje, no modo geral? E um equilíbrio sábio, um equilíbrio bom e moderado, né? O esporte ele pode fornecer, né, grandes
avanços, porque é através, né, dele que o atleta ele vai alcançar, né, os seus objetivos com a vida social, com a tecnologia e com o esporte, né, aonde tem o poder de transformação de vidas. Agora, a questão hoje, vocês trabalham com jovens que idade, mais ou menos? Vai de 8 anos até 19. Agora, sabe que hoje em dia, você falou em polarização, como que é? Polemizar. Polemizar, né? E quando você pensa nisso, você sabe que hoje a mente de uma criança, de um jovem, quando ele entra, vou jogar futebol, claro que em primeiro lugar ele está pensando no questão do capitalista, né? Porque você vê Neymar ganhando o que ganha, né? Os jogadores ganhando hoje em dia, né? O valor que eles ganham. Então, como administrar isso dentro dessa questão social? Quem vai me responder? Luciano, você vê aí, o Gadinho. Então, na verdade, quando você tem uma vida muito precária, por que às vezes você vê uma pessoa que hoje é rica, mas que no passado foi muito pobre e ela não vive como uma pessoa rica, mas continua vivendo como uma pessoa pobre? Isso na psicologia são crenças que ela leva, né? São coisas que precisam ser quebradas, precisam ser tratadas, e muitas das vezes com terapia. Ela não consegue se livrar disso sozinha. Por exemplo, uma pessoa muito rica, com muito dinheiro, ela faz uma compra muito econômica, por exemplo, gasta pouco, não bebe água na rua, mas bebe em casa para não gastar, por incrível que pareça. Pessoas ricas, pessoas que têm dinheiro, elas deixam de comprar algo porque elas têm medo de ficar sem, porque ela está ligada a crenças passadas dela quando ela passou necessidade. Então, se falando de uma criança muito pobre que passou necessidade, que passou até fome e tal, quando se torna um jogador de futebol famoso, com muito dinheiro, qual é a ideia disso? É ela levar para a vida confortável que ela construiu através do esporte essa mentalidade de pobreza. E isso tem que ser quebrado dentro dela da realidade que ela vive hoje. Porque senão ela vai continuar sendo uma pessoa miserável. Ricos em mentalidades miseráveis. E não é fácil fazer isso, né? Não é fácil, não é fácil. Não é fácil. E, Ed, mas como é que você vê essa visão hoje dentro entre você pegar o esporte, a religião e o social, para poder administrar isso que o Luciano falou aqui agora? Tem que ter raízes e princípios, sempre levar. Esse é o ponto de partida, né? Isso, sempre lembrar, né, de onde veio. Lembrar que você está ali, mas você veio de baixo. Lembrar que você está ali, mas que tudo teve um início, tudo teve um começo para você estar ali. Se você tem uma vida social, é porque você criou bases boas para estar ali. E a tecnologia te ajudou para com que você viesse a avançar. E a religião sempre lembrar de Deus em todos os momentos. A Bíblia diz que buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Quando você coloca Deus, né, como prioridade na sua vida, quando você deixa Deus, né, guiar e conduzir a sua vida,
só tem a crescer e a avançar. Mas, Edinho, depois eu quero puxar um assunto com o Luciano aqui, para ele poder ver até mesmo dar sequência ao script dele. Hoje, o esporte hoje, ele é um campo missionário? Sim, porque a missão você pode fazer de diversas formas. Só de você estar ali, né, orando por falando, só da sua presença ali você está em um campo de missionário. Amém. E aí, Luciano, agora eu queria deixar com você depois, aquela que o Edinho vai sem pegar o gancho aqui, né? E Copa Bairro. Hoje tem outro nome, né? Ou continua Copa Bairro ainda? Então, essa é uma grande questão, né, que a gente ainda está reformulando, né? O Copa Bairro, ele é um projeto oriundo, o Euro Copa Bairro é oriundo do Copa Bairro. O Copa Bairro, ele existe no projeto social. E o Euro Copa Bairro nasceu do Copa Bairro por uma parceria com a Europa. No ano passado, eu tive o privilégio de conhecer o território europeu, tive em Portugal e tive também na Espanha, né? Através dessa parceria, lá em Portugal e não no Brasil, olha que curioso, nasceu o Euro Copa Bairro, através do nosso presidente Paulo César do Carrazeda de Anciões, eu acho que eu acertei o nome, de Portugal. Ali nasceu uma parceria em conexão com o Brasil. Então hoje, pastor Wagner, nós temos uma escola de futebol, de atleta, no Brasil, da Europa, administrado por brasileiro, que somos nós, cujo eu sou presidente, Edinho faz as coberturas, nós temos também o Gilson Rosa, que é o meu vice-presidente, o Márcio Rodrigues é coordenador, Marcelo Silva, coordenador, e a Rebeca Emily, minha filha, que também é uma das coordenadoras, eu acho que eu não esqueci de ninguém. Temos também o presidente da Liga de Seropédica, que hoje nós fizemos uma parceria, pastor Wagner, com o campo do INCRA, que temos também, através do campo do INCRA, através do Luiz, que é presidente da Liga, uma parceria com a Universidade Rural. Então, a Universidade Rural vai fornecer para a gente mão de obras, como psicólogo, fisioterapeuta, através dessa parceria. E não podemos esquecer do nosso padrinho, é assim que se fala? Do nosso padrinho, do nosso mentor, que é o senhor Elias Modesto, que é o nosso empresário, que patrocinou a viagem para a Europa, que deu todo o suporte financeiro para a nossa equipe, para o nosso projeto. Que bênção. A questão hoje, né, que é muito triste a gente ver que existem as oposições, né? A gente não pode deixar de falar sobre elas, né? Porque infelizmente, como aconteceu com Neemias, né, na obra lá do muro lá de Jerusalém, né? Você também tem esses probleminhas também, né? Não falta, né? Inclusive, eu construí um lema e eu quero colocar isso fazer uma camisa e botar o letreiro bem grande, aonde eu puder colocar, e essa eu vou encher a boca para falar, pastor Wagner e Edinho. A sua inveja é o combustível para o meu sucesso. Logo, quero dizer que a sua inveja me promove, me lança, faz a coisa acontecer. Então, eu acho muito importante essa fala, porque a inveja é promotora de sucesso. Então, quanto mais invejoso eu tiver, mais promoção e mais sucesso eu vou ter. Bom, Edinho, você que trabalha na imprensa, né? Como a imprensa está trabalhando nesse evento aí, juntando aí o útil ao agradável, botando aí... É claro que hoje você trabalhar com a imprensa, né? E dizer que é cristão, faz um pouco meio assim... Sai fora do nexo, né? Do entendimento do que as pessoas entendem sobre a imprensa. Mas como é que a imprensa hoje tem colaborado com esse trabalho maravilhoso aí, gente?
ter uma forma muito agradável, uma forma produtiva, né? Sempre atendendo, né? A equipe, aos atletas, né? Levando aí a informação, entrevistando eles. Isso assim é de uma forma muito boa, uma forma produtiva, porque a gente vê a alegria deles, nós, né, damos a oportunidades. Então hoje eu acho que precisa de mais oportunidade, precisa de mais investimento, né, não só no meio do esporte, mas em todas as áreas, né, precisa dessas oportunidades. E a imprensa, ela vem de uma forma positiva para estar sempre contribuindo para o crescimento desses atletas, o crescimento de todas as instituições. É porque, na verdade, eles estão começando agora, né? E aí fica aquela coisa assim, presa, aquela coisa assim, será que alguém está me vendo, né? Aí que entra a imprensa, né? Isso. Vai aonde a gente menos imagina, né? A mídia vai, a voz vai. Então eu acho que a gente tem que ter o foco, conforme diz a Bíblia, né? Prossigo para o alvo que é Cristo. Então a gente tem que ter esse alvo. Muito bom. Nós estamos quase caminhando para o finalzinho, né? O que você... Vou deixar aí para você, depois o Edinho vai também fazer a deixa dele. O que você pode passar para o povo aí sobre tudo isso que você já tem trabalhado e que vai ainda proporcionar ainda no seu trabalho? Eu deixo aqui como uma fala conclusiva, tudo que hoje é grande um dia foi pequeno. Só que o que é pequeno hoje para se tornar grande amanhã é uma questão de oportunidade, de visibilidade, desejo, vontade e realização. Quando nós começamos no Copa Bairro, nós não tínhamos R$1. Era um projeto comemorativo. Nós não sabíamos a repercussão. Nós não sabíamos a proporção que isso ia tomar. Então, eu quero finalizar a minha fala. Mar calmo não faz bons marinheiros. Mar agitado, sim. Todo professor é bom quando ele tem uma sala de alunos comportados, educados, disciplinados e obedientes. Mas uma sala agitada constrói excelentes professores. Então há uma diferença entre o que é bom e o que é excelente. Todo mundo pode ser um bom motorista em rodovias com boas iluminações, com boa condição pavimentada, com marcações viárias. Excelente motorista. Bons motoristas, perdão. Mas os excelentes motoristas surgem em rodovias com cratera, escura, mal sinalizada. Aí nós vamos diferenciar o que é bom do excelente. Então, logo quero dizer, não espere o mar ficar calmo para você colocar o seu barco para navegar. Navega com o mar agitado. Semeia com vento, com tempestade, não olhe as dificuldades. Porque, muitas das vezes, quando nós esperamos a condição, nós deixamos de fazer. Então, se eu coloquei, pastor Wagner, uma coisa na minha cabeça, eu estava com muito, vou confessar aqui, isso vai para o ar, claro, e eu quero falar com muita propriedade, eu estava com muito medo de viajar para a Europa. Eu tinha viajado de avião,
mas não atravessar o oceano. Então eu fiquei com muito medo. Eu fiquei assim muito pensativo quanto a isso. Eu me lembrei de uma frase. Primeiro eu lembrei de um versículo que diz: no dia que eu temer, hei de confiar em Deus. Depois eu me lembrei de uma outra frase, essa já é uma frase, que diz o seguinte: se você tiver medo, vai com medo, mas não deixe de ir. Então tem muitas pessoas que têm medo e não vai. Se tiver medo, vai com medo, você vai conseguir. Essa é a palavra que eu deixo. Edinho, e aí, o que você pode dizer para o povo aí, para as pessoas que vão nos ouvir, sobre a sua experiência, tudo o que você tem vivido ou visto, né, dentro dessa coisa de que parece para o povo lá fora uma coisa meio complicada, social, religião, essas coisas assim, né? O que eu tenho a dizer é perseverança, foco. Ainda que surgem as dificuldades, ainda que surgem os opositores, mas siga no seu alvo, siga no seu sonho, siga no seu objetivo. Porque através disso, da sua perseverança, da sua persistência, é o que vai acontecer, o que vai fazer acontecer. Então, uma vez, outra vez, vá em frente e tente um pouco mais. Então, a vida social, com a tecnologia e a vida religiosa, siga em frente no seu objetivo. Amém. Luciano, deixa aí o seu Instagram aí, rapaz, para o pessoal saber como é que vai conhecer esse grande projeto. Eu estou usando o Instagram do projeto, que é o @eurocopabairro. E se você quiser me achar, @copabairro. Então você vai me achar facilmente, mas nós estamos movimentando muito. Se tornou um Instagram do projeto e também como se fosse pessoal, que é o @eurocopabairro. E Edinho, deixa aí o seu Instagram aí, Edinho. @Edinho Fogo Puro. Lá onde a gente leva, né, as notícias, as informações. E nós já estamos chegando aí quase a 100K. Já estamos aí a 97. Creio aí que nós vamos bater. Tem que bater o quase 100K. E eu agradeço a Deus, né, por essa oportunidade. E eu agradeço a todos vocês, porque são vocês que acreditam em nosso projeto e faz ele realidade. Sem vocês, esses 97K não chegaria até hoje. Então eu agradeço a todos vocês. Muita gente me acompanha, entre atletas, entre doutores, enfim. Que Deus abençoe sempre a todos vocês. Aí uma boa conversa e tenho certeza que você quiser aí entrar em contato com eles, eu queria conhecer, já tem o Instagram deles já, você entra no Instagram deles, conheça esse projeto, se você quiser compartilhar também, compartilhe esse vídeo para outras pessoas, quiser ajudar também será bem-vindo, né? Sim. Será bem-vindo, né? Quiser ajudar também o projeto, você também aí pode ajudar esse projeto, e com certeza todos nós unidos vamos ajudar muitas pessoas, né? Porque o Brasil, o mundo está complicado demais, né? E a gente precisa de ajudas. Deixa eu fazer um agradecimento. Eu quero agradecer ao senhor Marcelo Barreto, secretário de Esporte de Itaguaí, tá? Pela ajuda. Quero agradecer ao senhor Luiz, presidente da Liga de Seropédica, e agradecer também
o senhor Elias Modesto. Deus abençoe a todos. Até o próximo OpaCast aqui. Você que não é inscrito no canal, inscreva no canal. Deixe sempre o seu like, que é muito importante. Porque queremos crescer, queremos avançar, né? O OPA quer dizer Operação Profético Apostólico. Tem tudo a ver com a questão missionária, para divulgarmos o Evangelho, e isso também aqui é divulgar o Evangelho, né? Deus abençoe. Até a próxima oportunidade aqui do nosso OpaCast. Deus abençoe.